Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não faço uma live? Nossa, é a primeira live de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Ribeiro, eu sou mais conhecida como Cacá e eu sou criadora do Ateliê Voilá, onde eu produzo peças exclusivas e diferenciadas para o universo infantil. E eu montei essa página do Voilá Ensina para poder ensinar você a produzir peças lindas e sofisticadas através do Punch Needle, tá? E por que eu abri essa página? Porque, na verdade, muitas pessoas me perguntavam sobre essa técnica, né? Que é uma técnica que está bombando fora do Brasil e está chegando com tudo aqui. E sempre me perguntavam sobre a agulha, né, que ela tem uma particularidade diferente das outras técnicas, né, como a do bordado livre, como a do tricô, do crochê. E me perguntavam como eu fazia, né, como era a técnica, se eu dava curso ou não. E aí acabou que eu achei bacana abrir essa página, porque tem pouquíssimo conteúdo para falar sobre Punch Needle, né, ou ponto russo. E aí eu acabei criando o Voilá Ensina, tá? Então, como eu falei, é a primeira live de 2023, tinha um tempão que eu não fazia. Normalmente, o ano passado eu fazia a live toda segunda e quinta-feira, mas como não sei se todo mundo sabe, né, eu tô deixando esse vídeo gravado porque é o horário que eu consigo, né, gravar aqui, porque eu tenho uma filha pequena e eu tô grávida também, né, então esse ano eu vou fazer live até meu bebê nascer, uma vez por semana, que vai acontecer todas as quintas-feiras, às 16 horas, tá bom? Então só para vocês saberem, né, antes eu fazia de segunda e quinta, falando sempre sobre temas relacionados sobre a técnica, né, falar sobre agulha, sobre os materiais, né, tecido, bastidores, que tem muita gente que tem dúvida. Enfim, eu realizei uma série de lives no ano passado e esse ano eu vou fazer uma vez por semana até o bebê nascer, tá? Então vamos lá, gente. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, né? Nos stories, perguntando qual era a primeira live que vocês gostariam de assistir, né? E aí a live tema que ganhou foi sobre agulhas, né? E então hoje o tema eu vou falar sobre agulha mágica. Doe para todo mundo que está entrando. Esse conteúdo vai ficar gravado, tá? De qualquer maneira, para quem não conseguir assistir. É aquilo que eu falo, eu consigo fazer esse horário, porque de noite para mim, eu sei que é um horário melhor para as pessoas, né? Fazer a partir das 8 horas, assim. Mas como eu tenho filha pequena, eu não consigo fazer nesse horário. Então eu faço, deixo gravado e quem puder depois assiste, tá bom? Então o tema, gente, é agulha mágica. Primeiro eu queria falar pra vocês, né, quem tá aqui, vou dar um oi pra todo mundo. Obrigada, viu, por estarem aqui. E aí, quem tiver dúvida pode me mandar mensagem aqui que assim que eu concluir, né, o meu raciocínio, eu respondo para vocês, tá? Porque tem muita gente que tem muita dúvida sobre a agulha mágica, né? Então, gente, é assim, ó. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de categorias de agulhas mágicas que vocês encontram, tá? Tem gente, né, por exemplo, que chama a agulha de ponto russo, né? Que o nome da técnica no Brasil é chamado como ponto russo. Fora do Brasil é chamado como Punch Needle. Então, tem essa técnica, ela não tem um nome assim, dependendo da região, falam um tipo de nome para essa técnica, tá? Então, pode ser Punch Needle, pode ser agulha mágica, pode ser bordado russo ou pode ser ponto russo. Não sei como vocês conhecem, depois vocês podiam me deixar aqui para saber como é que vocês conheceram, com qual nome, né? Vocês conheceram essa técnica, tá? Todas essas denominações que eu falei agora é a mesma coisa, tá? Só que cada um chama de um jeito. Tem gente que chama de agulha mágica até. Só que a agulha mágica é o nome do instrumento, que é da agulha que se faz, tá? Não o certo é ponto russo aqui no Brasil, tá? E fora do Brasil, vocês vão ouvir como Punch Needle. Isso aí, de ponto russo, agulha mágica. Mas é isso, vocês já repararam a diferença, né? Agulha mágica é o nome da agulha, tá bom? E ponto russo é o nome da técnica. Então vamos lá, gente, o que acontece? Essa técnica, existem possibilidades
muito grandes, né, de tipos de agulhas diferentes, né? Então existem 3 universos para vocês começarem a entender, né? Porque tem muita gente que fica confuso na hora de escolher a sua própria agulha. Então é assim, ó. Tem o universo das categorias de agulhas finas, tá? Que eu vou dar um exemplo que é essa daqui. Tem o universo das categorias de agulhas médias, que é uma outra marca, tá? Tô mostrando porque eu já tenho várias marcas de agulhas, mas só para exemplificar, aqui, ó, é a espessura que eu tô falando, que essa daqui é a espessura de ponta fina e essa daqui é a espessura de ponta média, tá? E tem a categoria de agulhas grossas. Vocês conseguem perceber o diâmetro, que como é mais grosso do que essas duas aqui? E aí o que que acontece? Nessa categoria de agulhas finas, o diâmetro da bolinha, né, que você vai passar o seu fio, elas vão variar. Então ela não tem uma agulha, um padrão só de milimetragem de agulha mágica, para vocês entenderem. Então, gente, as agulhas finas, elas vão variar de 1,3 até 2,5 milímetros, tá? Então ela vai variar de 1,3, 1,6, 2, 2,2 e 2,5 milímetros, tá? Já a categoria de agulhas médias, elas vão variar, que foi essa daqui que eu coloquei para vocês, no universo de 3 milímetros e de 4 milímetros. Vocês estão vendo a diferença da grossura da agulha? Ó, acho que aqui vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Essa tem 3 e essa tem 4. Então, essa daqui é considerada a categoria de agulhas médias, tá? Então, elas vão variar de 3, 3,5, 4, até a partir de 4,5 já é considerada, de 5, desculpa, já é considerada as agulhas grossas. Então, quando você entra no universo de agulhas grossas, elas vão variar de 5 a 6 milímetros, tá? Tem até agulha que vai de 6,5 também, que aí são fios mais grossos que vocês vão precisar colocar na sua agulha para poder fazer seu projeto, tá bom? Então, vocês entenderam essa primeira parte? Que existem esses 3 universos, né, de categorias de agulhas, fina, média e grossa. E dentro desses 3 universos, existem diferentes milimetragens de agulhas, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Cada marca faz um tipo de milimetragem que ela acha que ela deve fazer, tá? Então, a gente tem principais agulhas no mercado, né? E aí, assim, quando a gente entra nesse universo da internet, gente, a gente vai encontrar uma série de agulhas. Eu não sei se vocês já repararam nisso. Você entra no Elo7, você entra no Shopee, você entra no Mercado Livre, você vai ver uma opção enorme. E aí, se você não tem o conhecimento e a informação correta para poder comprar essa sua agulha, primeiro você vai achar que qualquer agulha vai entrar qualquer fio e vai passar em qualquer tecido, e vai perfurar qualquer tecido. E aí acaba acontecendo o primeiro erro da pessoa comprar uma agulha na internet que não tem conhecimento, porque às vezes ela não coloca nem a milimetragem, né? Acontece muito isso, a agulha de pontilha não colocar nem a espessura na descrição da venda. E aí você fica perdida, você acha que vai dar, só que aí você nem sabe se é para colocar um fio de meada, você não sabe se é para colocar uma lã, família, por exemplo, ou molê, ou se você pode colocar uma lã para tapete, ou urbano, por exemplo, que são fios mais grossos. E aí você acaba caindo no erro de não conseguir fazer sua peça e achar que a técnica não funciona por não saber da informação correta, entendeu? Então, cada marca, gente, como eu mostrei aqui, ó, olha quantas opções de agulhas que existem no mercado. Essas, assim, são as que eu adquiri com o passar do tempo, né? Que eu fui fazendo a técnica do pontilho, e aí eu abri o Avô Lá Ensina e comecei a comprar uma série de agulhas para vocês terem ideia da quantidade de agulhas que tem, tá vendo? E isso, assim, gente, é pouco perto do que existe no mercado, porque existe uma afinidade. Tem agulha que eu, enfim, nem tenho, se eu comprar todas eu nem consigo, é muita agulha mesmo.
E aí, o que vocês precisam se atentar, né? É que é o seguinte, nos armarinhos locais da cidade, a técnica ainda não está muito difundida aqui no Brasil, né? Porque que acontece? Essa técnica, ela é uma técnica que já é bem antiga, desde a época das nossas avós, que já faziam, né, bordado russo, ponto russo. Só que naquela época as nossas avós produziam o bordado, né, os trabalhos com essa agulha bem fininha, que é a agulha que entra um fio de meada aqui. Então são trabalhos mais finos. E aí, com o passar do tempo, né, com a evolução, né, as empresas foram criando agulhas de espessuras mais grossas. Então, elas criaram essa variedade que eu falei no começo da live para vocês, de opções de agulhas, de fios. E aí, cada marca, gente, faz a sua própria denominação. Não existe, gente, uma coisa que é muito importante vocês saberem, uma padronização de agulha, tá? Não é assim igual a agulha de tricô, que você vai pegar o número 10, 12 ou 14 e vai ser uma agulha padrão, tá? A agulha de Pantenido ou agulha mágica não é assim. Cada marca faz a sua própria denominação de espessura da agulha. Ou seja, a agulha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha só, gente, como é algo... Essa live é super importante vocês assistirem para quem está querendo começar a aprender a técnica, porque tem muita informação sobre a agulha. Além de ter essas 3 categorias de espessuras, o que acontece? Existe um modelo de agulha que trocam as pontas, como essa, que é o modelo da Nurge, tá? Então, assim, aqui você gira aqui e aí você pode trocar a agulha, a ponta da agulha. Aqui, por exemplo, a agulha da Nurge, ela vem com 1.3, 1.6 e 2.2. Então, a Nurge, que é uma marca turca, ela quis produzir essas 3 espessuras para uma base só. Ai, caiu. Já a da Lavor, por exemplo, que é uma marca portuguesa, ela tem a mesma característica de trocar as pontas, mas a Lavor quis fazer as pontas um pouco mais grossa. E aí, então, ela criou essa agulha que é similar à da Nurge, mas é diferente. Porque ela tem as pontas dela, que se você for comprar 2 milímetros, 2.2 e 3 milímetros. Entendeu? Então elas são similares, mas elas são diferentes. Fios diferentes podem entrar nessas 2 agulhas. Aí, então, vocês, além dessas 3 categorias que eu falei, tem esse modelo que troca a ponta, né, que eu falei. E tem um modelo que não troca a ponta, tá? Que, por exemplo, essa é uma agulha da Argentina, que é da Mercado de Acendo, e ela é uma agulha que você não tem a opção de trocar, tá? Você só tem a opção de regular a altura do seu ponto com essas argolinhas aqui, ó, bem pequenininhas que elas criaram para fazer o seu ponto relevo maior ou menor, tá? Que você vai inserir aqui. Vocês já conheciam essas argolinhas? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aqui que depois eu respondo, tá? Então existem além dessas 3 categorias de universo de espessuras, existem esses 2 modelos que vocês vão precisar pensar também que vale mais a pena. É uma agulha que troca a ponta ou uma agulha fixa que tenha, você compre essas argolinhas, né, que vende na internet também, que você vai regular a altura do seu ponto relevo. Fora isso, gente, tem uma outra coisa importante também. Vocês vão reparar que existem modelos que a agulha tem essa abertura aqui, ó, tá vendo? Tem agulha que tem essa abertura que você não vai precisar desse instrumento que se chama passa-fio para você colocar seu fio na agulha para poder começar seu projeto. Essa daqui, por exemplo, não precisa desse instrumento porque é só você colocar o fio aqui porque ela é oca, tá vendo? Já essa agulha aqui, que é da Lavor, que é uma marca muito boa também que eu gosto, essa que eu mostrei é da Oxford, que é americana. Essa da Lavor, ela já precisa desse instrumento que é o passa-fio, tá? Então, para você colocar o seu fio na agulha nesse modelo aqui, você vai precisar do passa-fio. Então, vocês perceberam quantas informações... 3 grandes informações sobre a agulha, sobre as características das agulhas que vocês precisam saber. Que existem 3 universos de
espessuras de agulhas, né, consideradas finas, médias e grossas, que existem agulhas mágicas que se ajustam às pontas e as outras não vão se ajustar, que é, no caso, um exemplo que eu dou é essa daqui que ajusta a ponta e essa daqui não ajusta a ponta, você precisa pensar sobre isso. E também, a terceira consideração que você precisa fazer é se a sua agulha vai ter essa abertura para você precisar não precisar usar o passa-fio, ou se você vai optar nessa agulha que essa daqui vai precisar de passa-fio. Ah, Cacá, como que eu vou saber disso? Gente, eu acho que você tem que ir pela marca, sabe? Independente se vai precisar de passa-fio ou não, eu acho que primeiro que vocês precisam considerar essa questão de qual agulha tem um custo-benefício bom, né? Então, assim, o que eu acho, né? Por exemplo, eu sempre falo que no começo a gente não precisa pegar a agulha mais cara. Eu nunca recomendo para as minhas alunas já comprarem de cara essa agulha que é considerada melhor, que é a da Oxford, que é a americana. Por quê? Porque ela é uma agulha cara e eu acho que não tem necessidade para quem está começando agora dessa agulha, até porque a espessura dela é um pouco mais grossa também, né? Às vezes a pessoa gosta do trabalho mais fino e aí o fio aqui vai ficar muito solto e aí você não vai conseguir fazer. Então eu não indico logo de cara comprar da Oxford. Tem aluna que fala, eu quero comprar da Oxford. Não precisa, calma, né? O que eu acho que vocês precisam considerar é o seguinte, por exemplo, uma agulha de custo-benefício muito boa que eu acho são as agulhas que elas trocam as pontas. E aí você vai ter, gente, ela vem tipo numa caixinha assim, ó. Essa na verdade é da caixinha da Nurd, né? A da Lavor não tá aqui, mas eu coloco, como vem nessa caixinha, eu já coloco todas as minhas agulhas que trocam as pontas aqui, porque eu já guardo direitinho. E aí, olha só, eu tenho esses 3 universos de trabalhos que eu posso fazer com essa base de agulha, ou seja, eu tenho 3 agulhas em uma. Então você vai fazer uma compra que você vai pagar R$147, algo assim, que eu acho que está em torno atualmente da Lavor, que essa é uma agulha portuguesa muito boa, a ergonomia dela é boa, o cabo dela é de aço, é resistente, se cair no chão ela não vai amassar a ponta, né? Ela desliza super bem, né? Todo mundo que eu indico essa agulha, todo mundo gosta, fala, nossa, Cacá, adorei a agulha, tô trabalhando super bem, consegue fazer trabalhos bacanas, né? E aí, eu acho que isso que é o que vale a pena, entendeu? Do que, às vezes, a gente pagar R$240 nessa agulha que não vai trocar ponta, que você vai ficar mais limitado, mas é uma agulha maravilhosa, gente. Eu não tô falando mal dela, tá? Eu só tô falando assim, que não tem necessidade para quem tá começando na técnica, começar com uma agulha da Oxford, tá? E aí, até porque as espessuras são diferentes, né? Essa daqui, você consegue colocar um fio para tapete, consegue colocar um fio urbano, um fio mais grosso, tá? Que é mais ou menos esse aqui, ó, por exemplo, um fio dessa espessura aqui, ó, você consegue colocar nessa agulha. Já esse fio aqui, de 3 milímetros aqui, você não vai conseguir colocar, entendeu? Então é isso que você tem que ver. Ah, Cacá, mas como é que eu vou conseguir ver isso, né? Eu tô achando ainda um pouco complicado ainda escolher a minha agulha. Todo mundo tem agulha mágica aqui já ou ainda tá na dúvida? Vocês podiam colocar aqui pra mim. Como eu posso saber disso, né? Eu acho que vocês precisam considerar, gente, 5 coisas antes de comprar a sua agulha. Eu sempre falo que a agulha, vocês precisam considerar o tipo de trabalho que vocês gostam de fazer, né? E o seguinte, às vezes, quem tá aqui me assistindo já tem um ateliê e já trabalha com lã, por exemplo. Então, se você já tem um ateliê e trabalha com lã, você pode aproveitar o mesmo material do seu ateliê para poder fazer o punch needle. Então, vamos supor que você já faz tricotã, por exemplo. Você pode pegar o fio do tricotã, que, por exemplo, o tricotã é essa técnica aqui que, por exemplo, eu faço, né? Eu pego essa lã, eu consigo usar essa mesma lã na espessura fina da minha agulha. Então eu aproveito o material que eu já tenho no meu ateliê para poder fazer uma outra técnica diferente para poder apresentar para o meu cliente. Estão entendendo a diferença?
e que eu acho que isso é muito válido vocês considerarem. Ah, Cacá, eu não tenho ateliê, quero fazer por hobby, é a primeira vez que eu tô comprando, não tenho nada em casa. Tudo bem, então você vai pensar no seguinte, que tipo de trabalho de Pantinido que você gosta ou gostaria, tem a pretensão de fazer. Um exemplo, esse daqui, ó, tá vendo? Que é do Pequeno Príncipe, é um trabalho que eu fiz na agulha fina, tá? Que é um trabalho que é mais a silhueta. Então, assim, eu gosto eu acho super delicado, eu gosto só de fazer uns pontinhos que eu já consigo fazer a silhueta do desenho, né? Isso vocês podem fazer assim. Esse do Pequeno Príncipe é a coisa mais fofa. Eu fiz um ponto reto, preenchi o cachecol, algumas partes, vocês conseguem ver daí? Me fala se tá nítido, qualquer coisa eu tiro daqui, tá? Mas esse foi feito com agulha fina, tá? E com fio fino. Então, assim, isso é uma coisa. Outra coisa também, trabalho feito com lã. Olha a diferença que dá de visual, né? Entre quando a gente trabalha com uma lã família ou quando a gente trabalha com uma linha Clea ou Anne. O trabalho de agulha fina fica mais delicado, né? Mas tem gente que prefere trabalhar com agulha de lã, né? Esse bichinho aqui, por exemplo, ó, se você já faz crochê, você pode misturar as duas técnicas de crochê com punch needle também, que é lã e o fio de amigurumi, tá? Aí aqui em cima, ó, esse suplazinho que eu fiz, que eu pendurei aqui para vocês verem, eu já fiz com fio de amigurumi. Quem, por exemplo, faz boneco de amigurumi, quer colocar no portfólio uma nova técnica para apresentar para as clientes, vocês podem fazer com o seu punch needle com a técnica com o fio de amigurumi, entendeu? Então, assim, existe uma variedade enorme, gente, que vocês podem escolher para poder escolher produzir a sua técnica em punch needle, né? Para produzir seu produto em punch needle. Desculpa, eu falei só a técnica em punch needle, mas é para você conseguir produzir o seu produto em punch needle. Só que o que é mais importante é vocês conseguirem adequar o material corretamente, porque se não tiver agulha, o fio e o tecido adequado, né, da maneira correta, vocês não vão conseguir, o ponto não vai fixar, vocês vão tentar fazer, o tecido vai rasgar, ou então você vai fazer um buraco muito grande e aí não vai fixar o ponto, aí você vai achar porque você não está conseguindo fazer por algum motivo, mas é por isso, é porque é a falta de adequação de materiais que está incorreta, tá bom? Então, eu acho que assim, essa primeira parte que eu tô falando assim, veja qual tipo de projeto que você gosta mais, tá? Aí, gente, outra coisa que eu quero mostrar. Fio de lã grossa. Olha o outro efeito que dá. Isso aqui foi feito com agulha grossa para tapete. Tá vendo a diferença desses três? Isso aqui é lã família, esse aqui é lã para tapete e lá em cima é fio Clea ou Anne, que pode ser feito também. Então, gente, primeiro vocês precisam saber disso. Cacá, eu gosto mais desse estilo de projeto, eu acho mais delicado, eu acho bacana de fazer. Então, essa é uma opção que você precisa considerar. Qual o tipo de projeto que você gosta? A segunda opção o que vale mais a pena? Você comprar uma agulha que troca as pontas ou não? Eu acho que vale a pena você investir numa de R$148, que você vai ter 3 em uma, porque a primeira ponta dessa daqui, por exemplo, você faz trabalhos de agulhas finas, que é essa daqui. Já essa daqui de agulha de 2.5, vocês podem fazer eco bag, né? Vocês podem fazer, por exemplo, esse porta-copo também dá pra fazer com agulha de 2,5, tá? E na agulha de 3, por exemplo, você já consegue fazer uma flâmula, você consegue fazer uma almofada, né? Então você consegue fazer uma variedade de produtos super grande com uma única agulha só, com 3 pontas diferentes, do que se eu tiver só uma agulha com uma ponta só. Então eu acho que vale a pena você considerar na hora da escolha, escolher, né, uma marca de agulha que trocam as pontas, como por exemplo da Lavor ou da Nurge, por exemplo, ou qualquer uma outra que tenha no mercado vendendo, tá? Outra coisa que vocês precisam considerar também, gente, é a ergonomia da agulha, tá? A ergonomia, o que eu falo, é saber se ela
confortável para se trabalhar, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu particularmente, tá? Acho essa daqui, a ergonomia dela não muito boa, porque eu acho que quando você vai fazendo um projeto, na medida que se for um projeto pequeno, ok. Mas se você fizer uma almofada, fizer uma eco bag, eu acho que acaba machucando o dedo depois de um tempo, tá? Então, porque ela é muito fininha. Essa daqui ela é conhecida como agulha mágica, que ela é de latão e normalmente tem nos armarinhos da cidade esse modelo aqui, tá? Olha a diferença dessa daqui para essa ergonomia, ó. Ela tem um cabo de madeira, ela já tem esse design aqui, ó, que é para você justamente não machucar tanto o seu dedo, né? Essa daqui também, ó, da Mercado de Acendo. Ela já tem uma ergonomia muito boa também, né? Então, assim, considera também a ergonomia da agulha, tá? Agulhas que, por exemplo, cabo de madeira, né? É bom. Esse cabo aqui também de plástico, mas é um plástico muito bom, né? Que ela vai durar. Aqui é de inox, né? Essa aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito da Nurd também, mas entre as duas eu prefiro a da Lavor porque eu acho que a ponta dela é mais resistente. O que acontece? Na medida que você vai fazendo o trabalho, volta e meia, não sei, comigo acontece isso, eu não sei com vocês, mas às vezes a agulha cai no chão. E quando ela cai no chão, ela tende a cair assim, ó, com a ponta virada pro chão. E aí, essa minha agulha, ó, ela amassou, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas ela caiu no chão, como ela caiu no chão de ponta, ela acabou amassando. E aí eu tive que desamassar, tal, e aí ela não fica igual na hora que você perfura no tecido. Já essa agulha da Lavor, por exemplo, ela já caiu no chão algumas vezes comigo, porque é isso que eu falo, volta e meia a agulha eu deixo cair no chão. E ela não amassa, ou seja, o material dela é muito bom, tá? Então, assim, fora a ergonomia, considera também o material, para saber se é de qualidade ou não. Porque se não for, às vezes você pode gastar dinheiro à toa também, tá? Outra coisa, gente, é o preço, né? Quanto que vocês estão dispostas a pagar, né? Eu acho que assim, vocês vão ver que nessa área existem agulhas de R$ 20, de 18 até 240, que é a agulha mais cara, que é a da Oxford. É aquilo que eu falo, você não precisa nem comprar essa de R$ 20 que tem no armarinho da sua cidade, que vai ser uma espessura provavelmente muito fina, né? Que normal, assim, ó, da tela Nipo, por exemplo, que é a que costuma vender no armarinho, ou essa daqui de latão, né? Que é a agulha mágica, que custa muito baratinho. Mas vocês podem comprar uma agulha de R$ 120, né? Que é da Mercado de Acendo, por exemplo, que não troca ponta, mas que ela é muito boa. Foi a minha primeira agulha que eu comecei na técnica, foi essa daqui da Mercado de Acendo. Ou essa da Lavor, entendeu? Que vai trocar as pontas, você vai pagar 3 em uma, né? 140 e poucos reais. Aí você divide em 3, né? Por 3 você vai pagar em média uns 45, né? R$ 50 cada ponta de agulha, né? Só pra você fazer esse cálculo. Você vai ter 3 em uma. Então, assim, eu acho que são essas 5 considerações que vocês precisam fazer. Ergonomia, considerar ergonomia, o material, se trocam as pontas ou não, a espessura, né, o tipo de trabalho que vocês querem fazer. Então, Cacá, eu quero experimentar de tudo um pouco. Então, compre essa que trocam as pontas, sabe? Da Lavor, porque nela você vai poder criar e fazer projetos de diferentes espessuras de fios, né? Eu prefiro comprar um pouquinho de fio de meada, prefiro comprar um pouquinho de lã família, um pouquinho de para-tapete e testar em todas. Não, eu já trabalho no meu ateliê com lã e eu só quero, porque eu faço tricotã, por exemplo, eu só quero trabalhar com lã. Então então compra uma de 3 milímetros, né? Ou não, eu faço já amigurumi e quero só fazer com fio de amigurumi para não ficar gastando muito dinheiro. Então também compra uma de 3 milímetros. Isso que vocês precisam saber. Entendeu? Porque é assim que vocês vão conseguir conseguir produzir uma peça em punch needle, né? Com a agulha que vocês forem comprar, tá? O som tá bom, gente?
Eu vou colocar aqui. Tudo bem, gente? Só para entender aqui as perguntas. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou mostrar. Teve uma seguidora que falou que estava um pouquinho longe. Eu vou mostrar, ó. Olha o fio de meada, o tipo de trabalho que a gente faz, ó. Tá vendo que delicado? Normalmente são trabalhos que a gente faz mais a silhueta, né? Ou uma área pequena pra gente cobrir, porque a agulha, a gente, é muito fininha, o fio é muito pequenininho pra você preencher, e tem gente que não curte muito isso, assim, que prefere preencher um pouco mais rápido. Então, assim, isso é um trabalho que foi feito, que eu fiz com agulha fina, tá? Com agulha média, vou deixar aqui. Agulha média, ó, aqui outro trabalho com agulha fina, que lindo que fica, outra opção bacana, ó, com a palavra amor. Tá vendo? Vocês podem fazer palavras também para poder, né, vender para os clientes, para poder decorar a casa até, né? Fica muito lindo. E esse daqui, ó, deixa eu tirar esse daqui, que foi feito também, que eu fiz, ó, com agulha fina. Tá vendo? Então eu preenchi algumas partes e as outras eu só fiz a silhueta. Tá vendo? Fica a coisa mais linda, gente. Deixa eu deixar aqui, porque senão eu vou perder tempo pra colocar. E aí, gente, dependendo da agulha que tiver, né, você vai colocar esses fios que eu tô falando. Então, aquilo que eu falei, o Pequeno Príncipe é fio Clea, Anne, fio de meada, você pode fazer o seu projeto. Se for agulha média, você pode colocar fio de amigurumi, fio família, fio molê, que é lã, né? E se for de agulha grossa, você pode colocar para tapete, urbano, tem max, enfim, tem uma infinidade de fios. Na verdade, gente, o que vocês precisam entender é que não tem um padrão para essa técnica. Para fazer pantinido precisa do fio X. Não, é qualquer fio, desde que passe de uma maneira fluida no buraquinho, né? Na espessura da agulha que você tiver. O fio não pode ficar nem muito apertado e nem muito folgado, porque é isso que vai fazer você fazer um ponto bonito, para o seu ponto fixar, entendeu? Para você fazer um trabalho bem feito, tá bom? Então, assim, não existe regra e receita para essa técnica do pontilho, e por isso que é muito confuso, tá bom? Que as pessoas têm muita dificuldade em conseguir fazer, tá? Deixa eu só olhar aqui. Alguém tem uma dúvida? Peraí. O pessoal conhece como agulha mágica. Aqui troca a ponta, regula a altura também? Isso, aqui troca a ponta, agulha. A função dela, Carol, é justamente essa. Ela abre aqui, ó. Eu giro essa bolinha aqui. E aí, ó, eu regulo a altura do ponto, tá? E aí você pode fazer um ponto mais comprido, né? Às vezes você quer fazer um ponto folha, um ponto pétala de flor, né? Um ponto, enfim, de um trabalho você pode fazer, ou mais curtinho. Tem que tomar cuidado não ser muito curto, porque senão o ponto relevo não vai fixar no seu tecido, tá? Então eu gosto de começar a trabalhar pelo menos com um mínimo de 2 centímetros a altura aqui do ponto, tá? Então, respondi sua pergunta. Silvia entrou. Tudo bem, Silvia, querida, aluna fofésima. Tenho menos essas de madeira. Eu acho que ela deve estar falando que ela tem um desses modelos aqui, menos a de madeira, né? Aí a Silvia falou que adora a agulha da Lavor, que adorou, né? Que usa muito. A Vanise também, que falou que comprou da Lavor e foi uma ótima aquisição. Eu, gente, acho que realmente, assim, custo-benefício, essa agulha aqui, ela é muito boa pra gente adquirir. Porque é isso que eu falei, você consegue transitar no universo de categoria para trabalho de agulha fina, média, e você consegue... grossa não vai dar, né? Fio de para-tapete, por exemplo, você não consegue colocar. Mas aí também eu acho, gente, que fio de para-tapete de quem agulha, né, de 5 milímetros, a gente tem uma dificuldade muito grande de achar tecido, variedade de tecido para entrar uma espessura de agulha tão grossa que é essa daqui.
a gente tem pouca opção aqui no Brasil ainda, tá? Então por isso que eu acho que não vale tanto a pena adquirir agulha de 5 milímetros, porque a gente não tem tanta variedade de tecido, mas isso tecido é um tema de uma outra live que eu até vou fazer também, que a segunda mais votada, né, das lives foi agulha e tecido, tá? Que é uma outra coisa que tem muita gente que tem dificuldade. Então por isso que eu gosto dessa da Lavor, porque ela tem um ótimo custo-benefício, tá? Aí eu já mostrei então aqui o Pequeno Príncipe para vocês, porque vocês estavam tendo dificuldade de ver. E então tem muito trabalho lindo, dá para fazer muita coisa legal, tá? E aí é isso, assim, esses fios assim que a gente consegue fazer são esses, né? Então, Anne, Cleia, né? Dependendo da agulha que você tiver, né? Anne, Cleia, Mollet, Família, para tapete, Urbano, aí então são basicamente esses fios, né? Ou qualquer outro fio que passe de uma maneira fluida, mas o que mais é usado, né? São essas que eu falei, tá? E aí eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que vale muito a pena comprar essa agulha que troca a ponta. E realmente, assim, o que vocês precisam entender é que não tem esse padrão das marcas, né? Cada marca fez a sua própria denominação das agulhas. Isso é o que fica confuso, tá? Porque se você não sabe, você acha que você pode usar qualquer agulha para qualquer fio e para qualquer tecido. E não é isso, entendeu? Cada empresa quis fazer do jeito que ela bem entendia. Então, essa daqui da SKC, não, essa daqui, esse modelo é da Sun Special, desculpa. Essa daqui ela fez um modelo de 5 milímetros com 4 alturas de regulagens para você fazer os pontos, tá vendo? Na medida que eu vou mudando aqui, ó, a altura do meu ponto vai mudando, ó. A, B e C, tá vendo? Essa daqui é legal para fazer tapete, essa agulha aqui também. Aí, por exemplo, essa daqui, ela já regula assim, ó, a altura do ponto, tá vendo? Aqui, aí ela tem os números aqui. Só que essa daqui, gente, por exemplo, o material dela é muito baixo, de baixa qualidade. Você até consegue fazer, mas ela é super, assim, ela estraga muito fácil. À medida que você vai fazendo, você não tem tanta firmeza, porque isso aqui não ajusta tão bem, sabe? Porque ela é totalmente de baixa qualidade. Então é isso que eu falo, às vezes o barato sai caro, sabe? Às vezes você quer comprar e qualquer uma, ou por ser muito barato, às vezes não vale a pena. Às vezes é melhor você juntar um pouquinho mais o dinheiro e comprar uma de 150, que você não vai ter esse tipo de problema, tá? A Jusicléia tá falando, eu tenho essa, eu fiz um tapete. Então, essa é boa para você usar, por exemplo, com talagarça, né? Ou então com tecido com a juta, ou com Monk's Cloth, que é aquele tecido que é importado, mas é isso que eu falo, aí o preço já fica mais caro. Mas eu acho legal fazer tapete com ela, porque o tecido da talagarça, como ela tem uma trama bem aberta, ela entra super gostosa. E aí você faz um tapete que fica lindo. Ou então uma bolsa de mão, né? Eu já fiz uma bolsa de mão que ficou linda, que pode se fazer também nessa agulha. Dá pra fazer muita peça bonita também. Eu só acho isso, que a gente fica um pouco limitado na... Você já fez mais alguma peça, Jusicléia, nesse tapete, sem ser tapete? Porque eu acho isso, que a gente fica um pouquinho mais limitado, porque a espessura é muito grossa da agulha, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Falei então sobre das categorias, né? De universos de agulhas. Falei sobre o que é importante você considerar, né? Antes de comprar a sua agulha. Aí, tá vendo? Ela falou que só fez tapete. Eu acho que a gente fica mais limitado em fazer peças com agulha de 5 milímetros, né? Então, por isso que eu recomendo usar a agulha média. Eu gosto muito das agulhas médias, tá?
se alguém quiser saber, né? Porque eu acho que a agulha média você consegue fazer trabalhos muito bacanas, como essa flâmula, né? Aí esse daqui também, essa necessaire aqui, ó, dá pra fazer também. Olha que lindo. Tá vendo? Eu costurei, opa, tem um negócio, tem um elástico de cabelo aqui. Mas ó, fiz com algodão cru por dentro. E aí eu gosto muito das agulhas médias, mas isso é gosto de cada um, né? Isso tem que ficar mais por conta de vocês saberem o que é melhor, tá? Então é isso, gente. Eu falei sobre as 3 categorias de agulhas, né? Os 3 universos, finas, médias, grossas. Falei as 5 coisas que vocês precisam considerar antes de comprar agulha, né? Pesquisa bem. O que acontece, gente? No armarinho da nossa cidade, não tem essas marcas que eu apresentei aqui, argentina, portuguesa, americana. Não existe, né? Então, assim, vocês só vão conseguir comprar agulha boa na internet, tá? No armarinho vocês vão achar, mas vocês vão achar essas que são de qualidade um pouco inferior. E é aquilo que eu falei, eu acho que às vezes não vale a pena a gente ficar comprando esse tipo de agulha, porque, não sei, gente, eu sou dessas, assim, acho que eu prefiro gastar mais um pouquinho, mas ter uma agulha boa que vai durar, do que ficar trocando, comprando toda hora. E aí é isso, tá? Presta atenção na espessura da agulha. Quando vocês forem comprar, tenta conversar com o vendedor. Essa sua agulha passa qual fio? Que aí, se ele souber, entendeu? E tem pouca informação, entendeu? Tem pouquíssima informação no mercado, as pessoas não sabem dizer direito. Você vai no armarinho, às vezes as pessoas não sabem nem te mostrar onde é, o que faz, como é que coloca. Então, assim, por isso que eu queria o Voa Lá Ensina, justamente para poder ensinar vocês, né? E dizer, né, mais informações sobre essa técnica que é tão gostosa de fazer e que acaba, ela não é difícil de fazer, né? O que é difícil é fazer a adequação de materiais corretamente. Uma vez que você conseguiu fazer a adequação de materiais corretamente, você vai conseguir fazer suas peças. Aí você precisa de treino, óbvio, né? Aí você precisa de uma pessoa que te ajude, né, a te guiar a fazer como é que faz essa flâmula, como é que faz uma almofada, como faz um acabamento bem feito para fazer, tipo, essa necessaire, né? Por isso que é legal a gente procurar sempre profissionais, né, relacionados à área, para você fazer determinados produtos. Mas assim, o ponto em si não é difícil. O que fica difícil é a gente não saber essa adequação de material, tá bom? Então, ó, queria agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se alguém tiver alguma dúvida sobre a agulha, né? O que comprar, qual comprar. Que a gente tá terminando essa live e quinta-feira eu vou fazer sobre tecido, tá? O tecido é um outro material muito importante para vocês conseguirem fazer a técnica e precisa saber, que é aquilo que eu falei, tem que ter feeling nessa técnica também, entendeu, gente? Porque não é um tecido específico, tá? Tem uma enorme variedade de tecidos que vocês podem usar, dependendo do tipo de agulha que você tiver, tá bom? E aí a gente se fala então. Beijo, boa tarde e aí a gente se vê quinta-feira que vem.